Quer dizer, eu acho, né? Não tenho certeza se vai ser esse domingo agora, mas que vai acontecer nos próximos domingos, isso vai, né? Estamos aí vendo. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. É um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos bem esse texto. É um daqueles textos na Bíblia que a gente, todas as vezes que lê, antes de ler, a gente já sabe, Deus vai falar algo novo. É assim, irmãos, alguns textos na Bíblia, quando a gente lê, antes da gente meditar naquele texto, nosso coração já diz, tem algo novo de Deus para a minha vida. Esse é um desses textos. Assim diz a palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, nos diz assim as sagradas escrituras: para que me não exaltasses pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Bendito Pai que estás nos céus. Como é bom poder abrir a palavra do Senhor, meditar nela e receber, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito, algo novo para a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado, porque temos esse privilégio, a liberdade de poder ler a Tua palavra, enquanto muitos não têm essa liberdade. Seja anátema, seja maldito, maldita a intenção do homem de querer trazer outro evangelho. Nós bendizemos o Teu santo nome, nós exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra, que é a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo todas as coisas, nós Te louvamos porque a Tua palavra está diante dos nossos olhos, e ela não somente está diante dos nossos olhos, ela não somente salta aos nossos olhos, mas ela penetra em nossa alma de verdade, ela toca o nosso coração, ela, ó Deus, está cravada em nós, e por ela, pela Tua palavra, queremos Te ouvir nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Você sabe bem que as maiores lições da vida, elas vêm dos momentos mais difíceis, nos momentos mais adversos. E eu poderia te fazer uma pergunta, né? A pergunta seria: você concorda com isso? Mas é dispensada essa pergunta, é desnecessária a pergunta. É desnecessário eu te fazer essa pergunta.
Você sabe bem, nós sabemos que as maiores lições da vida nós aprendemos nos momentos mais adversos. Não é verdade, Charles? Quando estamos vivendo momentos alegres, satisfeitos, nós deveríamos sermos gratos. Mas nem sempre somos gratos no momento de alegria. Nem sempre nosso coração se torna grato nos momentos de alegria. Na verdade, a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo, em toda circunstância, em todo momento. Mas dentro de uma normalidade humana, uma coisa normal é sermos gratos no momento de alegria e tirarmos lições na adversidade. Uma normalidade, irmãos. Sermos gratos no momento de alegria e tirarmos lições para as nossas vidas nos momentos da adversidade. Aquele que não aprende com a adversidade, com os próprios erros, perde a oportunidade de crescer. Na verdade, é tolo. Quem não consegue aprender com a adversidade, com os próprios erros, perde a oportunidade de crescer. A verdadeira inteligência é aquela na qual admitimos que erramos, que aprendemos com os fracassos. A inteligência pode ser mensurada por conhecimento. Preste atenção nisso. A inteligência, ela pode ser mensurada pelo conhecimento, mas ela é muito mais mensurada pelas lições que nós aprendemos nas adversidades. Por isso é melhor pegar o caminho de que a verdadeira inteligência se volta para o aprendizado. Eu levo para a minha vida, enquanto pessoa, enquanto gente, que a minha vida, ela é um constante aprendizado. Com 53 anos, eu poderia dizer a você o seguinte: já aprendi muito, suficiente para não aprender mais. Mas a vida não é assim. A vida é uma escola que não tem divisões ou períodos em que temos que galgar. A vida não é um primário, a vida não é ensino médio, fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A vida não é assim. A vida não tem divisões. A vida é uma constante escola de aprendizado. Interessante que quanto mais você aprende, quanto mais você agrega à sua vida, à sua existência, aprendizados, e que você coloca em prática, mais você cresce e mais você abençoa as pessoas. Ninguém aqui alcançou a estatura de varão perfeito. Nós não alcançamos a estatura de varão perfeito. Nós não somos perfeitos. Voltando aqui a essa palavra voltada para o texto, adversidade. Eu quero então dar um tema para esta mensagem, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Lições do espinho na carne de Paulo. Muito simples o tema. Lições do espinho na carne de Paulo. É com o apóstolo Paulo que nós vamos aprender um pouco mais hoje
sobre a adversidade e as lições que nós tiramos dessas adversidades. O apóstolo Paulo faz, no capítulo anterior, um resumo de como foi a sua vida ministerial. Pegue a sua Bíblia. Eu não sei em que livro da Bíblia você está na sua devocional. Eu estou no Evangelho de Mateus. Eu não sei qual é a sua devocional. A devocional é livre, né? No momento eu estou no livro de Mateus. Deixa eu ver qual capítulo de Mateus que eu estou aqui. Eu estou no capítulo 27 de Mateus. Amanhã eu vou para o último capítulo, 28. Então eu não sei qual é o seu capítulo devocional. Não sei se você está em Mateus, está em Apocalipse, está no Antigo Testamento, se está... Eu não sei. Mas assim, amanhã, eu sei que você não vai fazer isso hoje, mas se fizer hoje, amém. Amanhã, volta para o capítulo 11. Nós lemos o 12. Volta para o 11 e observe, querido, querida, amado, amada, nesse capítulo 11, Paulo fazendo um resumo da sua vida ministerial. Como é que foi a sua carreira ministerial? Sua trajetória ministerial. Faz isso amanhã. Pelo menos a título de curiosidade. Amém? Ninguém vai ler. Meu Deus do céu. Tá, eu vou te pedir mais uma vez. Faça isso. Você vai descobrir, preste atenção. Você vai descobrir o quanto esse homem padeceu pelo Evangelho. Eu vou citar para você um desses assuntos que Paulo trata no capítulo anterior, no 11. Umzinho só. Tem muitos. Você sabe o que é açoite? Claro que você sabe. Açoite é quando alguém usa um instrumento, seja de borracha, seja de couro, para ferir o corpo do outro. Na época de Jesus, açoite era de couro de animal, com as pontas tendo chumbo espinhoso. E aquilo, quando batia na pessoa, ela não só feria, ela trazia a pele junto. Você vai descobrir nesse capítulo 11 quantos açoites Paulo levou por causa do Evangelho. Eu estou falando de um, você vai descobrir outros. Vai relembrar, porque eu sei que você já leu esse texto. No capítulo 12, no início do 12, Paulo vai fazer um relato contrário a tudo que ele vai dizer no versículo 11. Algo paradoxal assim, ao extremo. Preste atenção nisso aqui, por favor, irmão. Você que veio aqui, você que veio feriado, não viajou, está aqui, amém? Estou feliz por você estar aqui. Preste atenção nisso. Como que a coisa é paradoxal, é assim, são lados completamente diferentes. No capítulo 11, Paulo está falando de sofrimento, tudo que ele viveu por causa do Evangelho, e uma das coisas que ele fala é o açoite, que eu estou citando para você. Aí no capítulo 12, ele começa o capítulo 12 falando da sua experiência sobrenatural, que ele foi ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis. Eu posso ler? Vamos ler melhor, o 12. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passei as visões e revelações. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu. E sei que tal homem, se do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar.
Eu não vou ler o capítulo 11 com você, senão a gente vai sim ficar muito tempo. Veja bem, em um capítulo ele está falando de coisas tão difíceis, dolorosas, sofrimento. Ele vira a página e está dizendo aos irmãos em Corinto, a liderança da igreja de Corinto, principalmente, que ia contra o seu apostolado. Ele está dizendo assim: eu conheço um homem, esse homem era ele mesmo, que há 14 anos, lá na Arábia, teve uma experiência sobrenatural. Por que eu estou te falando isso, irmão? Eu estou te dizendo que o evangelho é exatamente isso. Se você não percebeu, você vai perceber. Se você não entendeu, você vai entender. Evangelho é isso, irmão. E um dia, você pode estar chorando, você pode estar sofrendo algo que você não tem nem explicação como é que você chegou naquele nível de sofrimento. No outro dia, você pode estar tendo uma experiência com Deus sobrenatural. Isso é evangelho. E nós aprendemos tanto no sofrimento quanto na glória. Na verdade, irmãos, não há glória sem sofrimento. O crente moderno quer fazer o contrário. O crente moderno quer a glória, mas não passa. Quer se isentar do sofrimento. Busca caminhos para passar por cima dos sofrimentos. Eu não sou profeta de caos, não estou falando isso não, mas o evangelho é isso. É a graça do crer e a graça do padecer. Os relatos do sofrimento de Paulo por causa do evangelho lhe trouxe crescimento. E lhe deu autoridade para pregar e rebater os críticos de sua época. Talvez a maior lição que o sofrimento nos ensina por causa do evangelho seja sofrer, seja poder ter autoridade para pregar o Cristo que sofreu, o Cristo que padeceu, mas o Cristo que ressuscitou o terceiro dia. Eu vou repetir. Talvez a maior lição que o sofrimento nos ensina, por causa do evangelho, seja ter autoridade para pregar o Cristo que sofreu, mas também o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é evangelho. Paulo não faz nenhum relato pessoal que caracteriza algo honroso quando ele fala da sua experiência sobrenatural. Pelo contrário, ele usa uma linguagem de que, como se não fosse ele. Ele está aqui defendendo o seu apostolado. E para defender o seu apostolado, ele não precisa dizer o que ele viveu de glória, mas faz questão de dizer o que ele viveu de sofrimento. Percebe? Alguém que está defendendo o seu apostolado não precisa dizer o que viveu de glória, mas faz questão de dizer o que viveu de sofrimento. Na verdade, meus irmãos, nós não precisamos destilar nas pessoas palavras que nos coloquem na condição de supercrentes. Nós não precisamos falar para as pessoas que somos bons, que somos supercrentes, que somos cheios do Espírito. Não precisamos. Na verdade, o que precisamos é demonstrar que carregamos em nossa vida as marcas da cruz.
Eu quero então dividir com você as lições que o espinho na carne de Paulo nos traz. Depois dessas lições, a gente ora, agradece a Deus e vai para casa. Em primeiro lugar, o espinho na carne de Paulo nos ensina ou nos conduz a nos aproximarmos mais da simplicidade de Cristo. O espinho na carne de Paulo nos ensina a nos aproximarmos mais da simplicidade de Cristo. Essa expressão que Paulo usa no versículo 7, ela é interessante. Para que não me exaltasse. E ele completa, foi-me dado. Para que não me exaltasse. Por que Paulo está usando essa expressão, para que não me exaltasse? É porque ele está relatando o seu histórico de vida através do sofrimento, mas também está relatando a sua experiência sobrenatural. Só que ele continua numa narrativa da história da sua vida, e ele faz questão de dizer uma coisa que muitos de nós não diríamos, não falaríamos. Porque a nossa tendência é contar vitórias, nunca contar derrotas. Nossa tendência é sempre contar nossas vantagens, não nossos fracassos. Olha a narrativa. Sofrimento por causa do Evangelho, experiência sobrenatural, e agora ele está dizendo assim, eu recebi um espinho na carne, me foi dado para que eu não me exaltasse. É claro que nós sabemos que essa expressão, me foi dado, tem muito a ver com Deus que permite, é permissão de Deus. Então, quando eu olho para esse versículo 7, meus irmãos, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado, olha isso, foi-me dado o espinho. Ele não pediu, mas recebeu. Você não pede sofrimento, mas Deus te dá. Você não pede luta, mas Deus te dá. Você não pede deserto, mas Deus te dá. Mas por que Deus te dá? Aliás, tem uma outra pergunta, em que momento Deus te dá? Por que Deus permite que nós sofremos? A resposta primária é o que nós colocamos aqui no início da mensagem, para a gente aprender, mas tem uma outra resposta. Para a gente não exaltar, para a gente continuar na simplicidade de Cristo, para a gente continuar parecido com Jesus. Porque Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, o evangelho de hoje está fabricando ídolos. O evangelho de hoje está fabricando ídolos. O evangelho de hoje fabrica pessoas que têm milhares de engajamento na rede social. Eu não estou falando contra talento, habilidade, capacidade, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que se tornaram ídolos, e muitas vezes nem ela mesma tem culpa, porque elas não se colocam na condição de ídolo, mas alguém o vê como ídolo. Nós não podemos perder a essência da simplicidade de Cristo. O capítulo 11, versículo 3, citei para você o capítulo 11,
Mas eu preciso recorrer ao capítulo 11, versículo 3. Paulo vai dizer assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos. Olha isso. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. O espinho na carne de Paulo nos ensina a nunca perder a simplicidade de Cristo. Deus não tem problema em nos exaltar. Repito, Deus não tem problema em nos colocar na condição elevada. Aliás, a Bíblia diz que Ele faz isso. Mas há um problema sério. Quando nós estamos na condição de elevados e nós somos tomados por um espírito luciferiano e nos afastamos da simplicidade de Cristo. Então, quando Deus te levar, e tomara que Deus te eleve, do fundo do meu coração, eu espero que você seja levado ao mais alto nível de sua espiritualidade e ao mais alto nível de sua instrumentalidade. Preste atenção. Do fundo do meu coração, eu desejo que você seja elevado ao mais alto nível de sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, é relacionamento com Deus, intimidade com Ele, cheio do Espírito Santo. E ao seu mais alto nível de instrumentalidade, porque também não dá para poder ser uma coisa e não ser outra. Instrumentalidade sem espiritualidade é apenas talento colocado diante das pessoas. Meu desejo é que você seja assim, elevado ao mais alto nível de instrumentalidade, de espiritualidade, de instrumentalidade. Mas preste atenção, nunca perca a simplicidade de Cristo. Porque no dia que você perder a simplicidade de Cristo, da mesma maneira que você subiu, você cai. Você está entendendo? Diga amém. Tem coisa que assim, para dizer amém é difícil, né? Mas pelo seu entendimento, o seu amém, estou satisfeito. O espinho da carne de Paulo nos ensina isso. Em segundo lugar, o espinho na carne de Paulo nos ensina o quanto é precioso dependermos do Senhor. O espinho na carne de Paulo nos ensina o quanto é precioso dependermos do Senhor. Volte ao versículo 8, por favor, irmão. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Apenas a partir do versículo 9. E disse-me, e quem disse? Evidentemente que é Jesus. Minha graça te basta. Olha como começa o versículo 8. Por causa disso. Acerca do qual orei 3 vezes. Orei 3 vezes. Irmão, alguém que ora 3 vezes, querendo a mesma resposta, ou melhor, alguém que ora 3 vezes, querendo se livrar do sofrimento, é alguém, no mínimo, que sabe o significado de persistência na oração, de perseverar na oração. Preste atenção que Jesus vai responder, Paulo. Eu penso assim, se Paulo não tivesse a resposta, se Jesus não falasse, Paulo oraria mais do que 3 vezes. 4, 5, 6, 7, 8. Jesus responde, irmão.
Você sabia que Jesus responde a nossa oração? Quantos creem que Jesus responde a oração? Diga amém. Amém. Jesus responde a nossa oração. A grande questão é como Ele responde a nossa oração. Nem sempre Jesus vai responder a nossa oração da maneira na qual nós queremos que Ele nos responda. É diferente. Porque às vezes você vai pedir para Deus aliviar você, e Jesus não vai te aliviar. Eu amo essa expressão que Jesus vai ministrar o coração de Paulo aqui. Minha graça te basta. A dependência já é por si a maior lição de vida de um discípulo de Jesus. Vou repetir. A dependência já é por si a maior lição de vida de um discípulo de Jesus. É claro que o texto vai nos dar a clareza de como Paulo responde a resposta de Jesus. Permita-me a redundância. Mas você não vai encontrar um homem dizendo assim: Senhor, não dá para aliviar, não? Não dá para ser diferente, não? Talvez você esteja pensando: pastor, hoje o senhor está profeta do caos, profeta do sofrimento. Não, irmão. Eu só estou apenas e tão somente tentando traduzir para você, mais do que um sentimento, estou tentando traduzir para você evangelho de verdade. Se você é discípulo de Jesus de verdade, você sabe discernir a voz do Senhor Jesus. E quando você ouve a voz de Jesus, eu tenho certeza que você sabe o que significa depender dEle. Ao que te parece essa expressão, te basta? Quando você ouve assim essa expressão, isso te basta, você coloca o copo cheio, você coloca o copo no meio, ou você coloca o copo vazio? Isso te basta. Ou seja, quando você ouve essa expressão, isso para você basta, é suficiente. Como que a sua alma responde? Ou responderia? Para quem diz, tudo posso naquele que me fortalece, é fácil entender. Principalmente quando alguém que diz, tudo posso naquele que me fortalece, e ele diz assim: eu sei ser grato quando tenho tudo, mas também sei grato quando não tenho nada. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, Jesus não está dizendo a Paulo assim: minha graça te basta, como se ele dissesse: fique com o seu sofrimento e espere a hora de você ser aliviado. Não é isso que ele quer dizer. E assim, sabe qual a comparação? Parece não ter nenhuma comparação, mas tem, você vai entender. E às vezes nós colocamos até de maneira errada. Salmo 23, o Senhor meu pastor. Completa. O Senhor meu pastor, não é e nada me faltará. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Sabe o que significa essa palavra no original? O Senhor meu pastor. E por causa dele. E é ele. E por causa dele, nada me tem faltado. Principalmente ele.
Sabe o que Jesus está dizendo para Paulo? Paulo, eu basto para você, porque eu sou a própria graça. Eu sou a própria graça. Jesus é a própria graça de Deus, que se há manifestado entre nós. Jesus é a graça. Então, irmão, se Jesus é a própria graça, nada nos falta, principalmente Ele. Porque Ele é a fonte de tudo na nossa vida. Aí muda nossa concepção do que significa depender. Na verdade, irmão, depender de Deus é uma coisa muito diferente do eu estar aqui, Deus está lá, e Deus me dá, me jogar, me trazer, me oferecer as coisas. Não é isso. Depender de Deus não é você esperar Deus te dar as coisas, jogar as coisas para você, como se estivesse te dando alguma coisa e você fosse um bebê. Isso não é depender de Deus. Depender de Deus é estar atrelado a Ele, junto dEle. Porque nós viemos dEle e voltaremos para Ele. Uma vez que você está em Cristo Jesus, você está ligado com Ele, por Cristo Jesus. Depender de Deus é eu estar ligado a Ele, corpo, alma e espírito. Tire da sua cabeça, se é que você tem, tire da sua memória, se é que você tem, que depender de Deus é você estar geograficamente aqui e Deus geograficamente no céu, e Deus te dar as coisas que você precisa. Depender de Deus tem a ver com unidade. Por meio de Jesus, eu e você somos um com Ele. Estamos atrelados a Ele, porque Ele é a fonte de tudo na nossa vida. Isso nos basta. Louvado seja Ele. Em último lugar, o espinho na carne de Paulo nos ensina. Aliás, nos ajuda a entender qual é a nossa identidade. O final do versículo 9, a outra parte do versículo 9, se torna uma mensagem para Paulo. Irmão, ler não, a gente não lê Bíblia, né? A gente medita na Bíblia, é diferente. Meditar na Bíblia é não deixar passar nada. Eu vou contar um segredo do pastor Rodrigo para vocês aqui, vou revelar. Se ele fizer de novo, diga aí pregar, você já sabe o que ele faz. Ele já veio por 2 vezes aqui, e coitado de Felipe. Chega perto do pastor Rodrigo, pastor, o que você vai pregar? Ele não trouxe nada para a mesa. Um dia eu estava aqui, aí o Felipe chegou perto do pastor Rodrigo, pastor, qual o tema do sermão? Ele olhou para o Felipe assim, irmão, eu não trouxe nada para a mesa. Ou seja, eu não sei nem o que eu vou pregar. Assim, é claro que ele sabe o que ele vai pregar. Ele só está escolhendo qual os 2 capítulos anteriores ele leu. Alguém que fica 1 semana em um versículo, o que você acha que ele vai entender desse versículo? Um capítulo, quer dizer. Eu exagerei também, né? Alguém que fica 1 semana em um capítulo da Bíblia, o que você acha que o Espírito Santo vai falar a ele 1 semana num capítulo?
Aí você, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Presta atenção que Jesus está dando aqui uma mensagem para o apóstolo Paulo, e Paulo está pegando como start. Opa! A mensagem é essa. Olha o que Jesus está dizendo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo vai pegar essa palavra do apóstolo, de Jesus, e ele vai responder essa palavra. Não deixou passar a palavra de Jesus. É claro que ele está fazendo aqui um relato à liderança de Corinto. Mas quando ele ouve assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo está entendendo que Jesus estava pregando a ele, ou pregando para ele, sobre cruz. Vamos ver se é isso mesmo que Paulo está entendendo da mensagem, e vamos ver se é exatamente isso que Paulo vai responder a mensagem pregada, porque assim, irmão, toda mensagem que você recebe de Deus, seja na sua leitura devocional, seja através de uma canção, seja através de uma escola bíblica, seja através de uma pregação, toda mensagem que você ouvir de Deus, você tem que responder, dar resposta. Qual a resposta que Paulo vai dar? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo está repetindo o que Jesus está dizendo. Deu para perceber? Deu para perceber, irmão? Que Paulo está repetindo o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo está dizendo, de boa vontade, eu me gloriarei também nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Os dois estão falando de fraqueza, e os dois estão falando de poder. E ele completa, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Jesus está falando da cruz, que é a fraqueza, mas está falando também do poder, que é a ressurreição. Paulo está dizendo, Jesus, irmão, ouça isso aqui é precioso. Eu não, se você quiser dar um amém, você vai dar, eu vou dar, porque isso aqui para mim é maravilhoso. Paulo está dizendo assim para Jesus, em outras palavras, Senhor, mesmo vivendo um espinho na carne, eu me identifico com o Senhor. Se o Senhor passou pelo sofrimento da cruz, eu também passei pelo sofrimento por causa do Senhor. Se há poder na sua fraqueza por causa da cruz, há poder em mim também, porque eu sou teu discípulo. Então, se o Senhor viveu fraqueza, eu também vou viver. Se o Senhor viveu poder, eu também vou viver. Aleluia, irmão. Glória a Deus. É isso, irmão, é isso. Olha o que o espinho na carne de Paulo está nos ensinando. Ele está ensinando que existe uma identificação nossa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Identificação por quê? Por causa da cruz, irmão. Por causa da cruz. Jesus levou a dele e nós levamos a nossa. Fique tranquilo, porque vai acontecer momentos de você viver fraquezas. Mas vai acontecer momento que por causa da cruz de Cristo você vai viver poder. Mas não tem como viver poder se não viver a cruz. Não tem como. Se o poder que você busca por aí não passa pela cruz, não passa pela dependência, não passa pelo Espírito Santo, isso não é poder. É outra coisa, menos poder. Eu vou concluir essa palavra.
repetindo o que eu disse algumas vezes nesse texto e trazendo algo novo para a gente terminar. A graça de Deus não nos isenta de 3 coisas. Eu vou terminar essa palavra te dizendo que a graça de Deus não nos isenta de 3 coisas. E tem 3 coisas em Deus que você nunca vai conseguir entender. Segura. Guarda. A graça de Deus não nos isenta das aflições da vida. Não vai te isentar. Permita-me de novo. Te isentou, Charles, de ficar doente? Não. A graça de Deus não vai te isentar. Como diria um amigo meu, das agrúrias dessa vida. Agrúrias é sofrimento. Ninguém vai ficar isento. A graça não vai te isentar disso. A graça de Deus não vai nos isentar das decepções com as pessoas. Essa carta é escrita porque líderes que Paulo discipulou estavam indo contra o seu apostolado. Decepção com pessoas. A graça não vai te isentar. Terceiro, a graça não vai te isentar dos ataques do diabo. Paulo está dizendo, o mensageiro de Satanás veio me esbofetear. Não vai te isentar. Depois dessas verdades, depois de tudo que você ouviu nessa noite, o que te consola? O que me consola? O que te fortalece? O que me fortalece? O que te consola? O que me consola? O que te fortalece? O que me fortalece é saber que a graça nos basta. Eu quero terminar te dizendo que tem 3 coisas que você nunca vai entender em Deus. Nunca, nunca. Nem eu, nem você. Ninguém vai entender em Deus. Guarda isso. O que você nunca vai entender de Deus? Primeiro, você nunca vai entender o poder de Deus. Nunca. Não estou falando Deus não, porque ninguém estuda Deus. Ninguém vai conhecer Deus. Deus não se estuda. Como diz a canção, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Mas também ninguém consegue entender o que é poder de Deus. Nem eu, nem você, ninguém vai conseguir entender o que é poder de Deus. Outra coisa que você nunca vai conseguir entender, irmão, vontade de Deus. Como é que é essa coisa de vontade de Deus? Você não vai conseguir entender. Nem eu, nem ninguém. E você também não vai conseguir entender a graça de Deus. Pois bem, o poder de Deus você recebe e é usado por Deus por causa dele. Você não vai entender, nem eu vamos entender, nem eu vou entender, ninguém, nós não vamos entender o poder de Deus. Porém, o poder de Deus nós vamos receber e por causa dele seremos usados por ele. A vontade de Deus você não vai entender, mas a vontade de Deus você experimenta e obedece. Romanos 12 fala isso. Vontade de Deus nós experimentamos e nós obedecemos. Ponto final. Para que a gente vai precisar entender a vontade de Deus? A gente não precisa entender a vontade de Deus. Vontade de Deus se experimenta e se obedece. Ponto final. E por último, nós não vamos conseguir entender a graça. A graça de Deus você não entende, nós não entendemos, eu não entendo. A graça de Deus a gente desfruta. E isso nos basta.
Portanto, desfrute em todo o tempo de sua existência nessa terra de uma graça inexplicável, intangível, de uma graça sem igual. Desfrute, mesmo quando você estiver com um espinho na carne, porque ela nunca vai te faltar. E que Deus abençoe sua vida. Amém? Amém. Eu fui abençoado por essa palavra. Espero que você tenha sido também abençoado por ela. Vamos ficar em pé? Vamos dividir.